Olá pessoal, tudo bem? Como muitos de vocês sabem, o Pierluigi Piazzi foi o meu mentor e gerou um grande impacto na minha vida até hoje. E eu gostaria de comentar um aspecto fundamental que eu tenho visto diversos exemplos ao meu redor de pessoas sempre lidando com esse embate, que é a busca pelo conhecimento versus a busca pelo diploma. Por exemplo, há mais pessoas no meu entorno que eu percebo que se importam muito mais em colecionar pedaços de papéis do que em possuir o conhecimento. Como vocês sabem, aqui no Brasil existe a cultura da misosofia. Com bastante frequência vocês encontram pessoas em todos os lugares que demonstram verdadeiro desprezo pelo conhecimento. Isso aparece também na literatura, nos contos do Lima Barreto, como A Biblioteca, O Homem que sabia Javanês, dentre outras coisas. Sobre exemplos mais diretos que eu gostaria de contar para vocês, que aconteceram recentemente, são os seguintes. Eu estava conversando com um professor de física que tem doutorado em física e por algum motivo eu me lembro que na conversa eu citei o Michael Faraday, que foi um físico que descobriu coisas e o nome dele é praticamente eterno na história da ciência. Quando eu citei o Faraday, esse professor de física disse para mim que o Faraday não foi físico. E eu perguntei para ele, mas por quê você acha isso? Ele falou que não achava, que o Faraday não estudou física na universidade, logo, ele não poderia ser considerado físico por causa disso. Eu fiquei quieto, apenas observando a situação, mas pensando internamente. Esse sujeito se considera físico porque ele tem um diploma de doutorado e ele ensina física na universidade. Mas o nome dele simplesmente não é tão relevante como o nome dessas pessoas eternas que realmente desenvolveram coisas, mas não estudaram na universidade, e por causa da posse de um papelzinho, ele se sente, de certa forma, superior a uma pessoa que realmente contribuiu para a evolução do conhecimento e da humanidade como um todo. Olhando por esse ângulo, o Charles Darwin também não poderia ser considerado biólogo, porque ele também não estudou biologia na universidade. Ou então, o Alberto Santos Dumont, que inventou o avião, também não poderia ser considerado engenheiro aeronáutico, porque ele também não estudou engenharia aeronáutica. Portanto, percebam o absurdo de raciocínio que acontece em algumas pessoas que têm formação universitária. Muitas vezes elas dão mais importância para o termômetro do que para a temperatura. Porque o papel, supostamente, ele outorga algum conhecimento, mas ele não garante necessariamente. Em outras palavras, é muito fácil estudar matemática, é muito difícil se tornar matemático. É muito fácil estudar medicina, é muito difícil se tornar médico. E assim por diante. Então, eu gostaria de dar para vocês essa reflexão. O professor Peer, quando era vivo, ele comentava bastante a respeito do problema tão comum que existe no Brasil, do analfabetismo funcional. Existem muitas pessoas, também no ambiente universitário, que são analfabetas funcionais, incluindo professores. Já tive contato com uma professora de determinado assunto que tinha pós-doutorado em determinado tema. E por incrível que pareça, eu conversei com ela sobre algumas coisas que a neurociência já tinha comprovado que na área dela estavam equivocadas. Ela respondia, eu acho que não é assim, baseando apenas em textos, mas nunca em algo científico de fato. E quando eu apontei para ela a direção de onde ela poderia verificar o que ela estava falando, ela simplesmente se recusava. Então, se torna um pouco difícil de lidar com pessoas assim. A gente percebe que nessa época, os diplomas, eles não significam tanta coisa, apesar de serem exigidos em burocracias e coisas assim. Eu me lembrei agora de um episódio que aconteceu
quando eu era criança, que eu não sabia naquela época qual era o funcionamento da universidade, e na escola onde eu fiz o ensino fundamental, eu era o melhor aluno de física, o melhor aluno de matemática. Eu me lembro que eu estava uma vez conversando com um professor de física e ele falou para mim que uma exigência para se fazer um curso de doutorado na época era que a pessoa precisava falar pelo menos outras 2 línguas, além do português. Muito bem, evidentemente. E na época, isso sozinho me impressionou, porque eu pensei, uau, não é tão comum encontrar pessoas multilingües no Brasil, poliglotas menos ainda. Então, significa que as pessoas com doutorado devem dominar muitas línguas. O tempo passou e a verdade é que o Brasil diminuiu o nível de exigência e hoje uma pessoa analfabeta consegue obter um certificado de doutorado. Existem pessoas que têm até mesmo pós-doutorado e escrevem de forma errada, não têm o pensamento organizado, conseguem discutir coisas de política internacional, mas têm a vida toda bagunçada, dentre outras coisas. Então, é muito importante que cada um individualmente combata isso dentro de si mesmo, essa ânsia por colecionar papéis e esse esquecimento completo do desenvolvimento da própria inteligência. O raciocínio, ele nunca será menos importante do que o papel. Eu vejo muita gente dando muito mais importância para a obtenção de um papel e menos para a parte prática e para a realidade como um todo. Já vi casos de pessoas que queriam fazer mestrado ou pós-graduação que mal sabiam escrever, e quando você recomenda para uma pessoa que antes de dar passos mais largos, ela deve dar alguns passos para trás para recuperar algumas coisas que ela não teve, muitas pessoas não entendem esse tipo de recomendação. É uma situação bastante triste, mas ela tem solução. Eu tenho certeza que, perdidas ao longo do território continental que é o Brasil, existem sim pessoas que se preocupam em aumentar continuamente o próprio nível de letramento e estão empenhadas em sempre desenvolver a própria capacidade. Eu não admito uma pessoa que terminou o ensino médio que não sabe as coisas mais básicas que são ensinadas ou que conclua um curso universitário e depois não domina minimamente os próprios temas que estudou. Eu já vi casos de pessoas que estavam nos últimos anos de alguns cursos e desconheciam livros básicos das áreas que deveriam conhecer em profundidade. Veja só, isso é apenas mais um vídeo falando contra a misosofia. Como vocês sabem, aqui no Brasil existe uma cultura sempre de taxar as pessoas que gostam de ler, que gostam de estudar como nerds, CDFs ou elitistas. E isso está na hora de terminar, porque são essas pessoas que têm condições de descobrir coisas e mostrar o caminho para as outras. Quando todo mundo tem um nível medíocre e não faz a própria parte, fica muito difícil de alguma pessoa conseguir ajudar a outra a sair do nível baixo. Bom, esse é o vídeo com a mensagem de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.